Olá, tudo bem? Na nossa devocional de hoje eu quero conversar com você sobre os capítulos 45 e 46 do livro de Gênesis. Mas antes eu gostaria que você, caso ainda não seja inscrito, se inscreva aqui no nosso canal e depois que assistir o vídeo você compartilhe também nas suas redes sociais, tá bom? Olha só, uma das coisas que faz uma grande diferença na nossa vida é reconhecer a soberania de Deus e o cuidado dele sobre nós. Veja, no capítulo 45 nós vemos o momento em que José se revela aos seus irmãos, em que José diz a eles que era ele de fato quem estava ali. E o versículo 3 diz que aqueles irmãos ficaram perplexos. Eu imagino que eles não esperavam reencontrar José, e muito menos naquela condição que ele estava. Mas José, ele nos ensina três coisas importantes que nós queremos compartilhar com você hoje. A primeira é o fato de que nós devemos reconhecer a soberania de Deus. José reconhecia a soberania de Deus sobre a sua vida. Veja que os versículos 5 e 8, a parte A, dizem assim. Versículo 5. Agora não vos entristeçais, nem guardeis remorso por me terdes vendido para cá, pois foi para preservar vidas que Deus me enviou adiante de vós. E o versículo 8, apenas a parte A, ele diz, não fostes vós que me enviastes para cá, mas sim Deus. José sabia que, por mais que seus irmãos o tivessem vendido e ele fosse parar como escravo no Egito, na verdade quem o havia enviado para lá era Deus. Porque Deus estava cuidando a todo momento da sua vida. Deus é soberano e conduz a nossa história. Ainda que algumas coisas não aconteçam da maneira como nós esperamos, mas Deus de fato tem o controle sobre todas as coisas na nossa vida. E nós precisamos ter essa convicção. Quando nós reconhecemos que Deus de fato é soberano e que Deus cuida perfeitamente de nós, nós descansamos no cuidado e no poder de Deus. Então José reconhecia a soberania de Deus. E quando seus irmãos ficam perplexos diante dele, ele diz assim, olha, na verdade não foram vocês que me enviaram para cá. Foi Deus que me enviou adiante de vocês. A segunda lição que eu aprendo nesse texto com José é que José sabia que ele tinha uma missão. Por isso ele diz, olha, Deus me enviou para cá para preservar vidas. Ele sabia que Deus o havia enviado para lá não para se tornar o governador do Egito, não para ter um cargo de destaque, não para enriquecer, mas para preservar vidas. E eu aprendo com isso o quanto é importante nós identificarmos qual é a missão que Deus tem para nós. Porque quando nós entendemos qual é a missão que Deus tem para nós e nós passamos a viver e a colocar em prática essa missão, a vida começa a ter sentido. Porque se nós nascemos com uma missão e não estamos vivendo essa missão, nós estamos em desobediência a Deus. Então José sabia que Deus o havia enviado para ali com a missão de preservar vidas. E quando nós descobrimos e então investimos na missão para a qual Deus nos chamou, a nossa vida passa a ter sentido. E a terceira lição é que eu vejo José animando o coração dos irmãos, dizendo que eles não deveriam guardar nenhum remorso por aquilo que eles haviam feito. Veja que no versículo 15 do capítulo 45, o texto diz que José beijou todos os seus irmãos, chorando sobre eles. E somente depois disso seus irmãos falaram com ele. Nós vimos no vídeo anterior que José, por 2 vezes, se retirou para chorar. Ele não teve coragem de chorar na frente dos seus irmãos. Mas agora, quando ele se revela aos seus irmãos, quando ele testemunha para os seus irmãos da soberania de Deus, do cuidado de Deus e da missão para a qual Deus o enviou ali, José agora consegue chorar com eles. José chora na presença deles, José chora diante deles, porque ele entende que de fato Deus é soberano e cuida de todas as coisas. Então ele diz para os seus irmãos, olha, não tenham remorso, não se preocupe pelo que vocês fizeram. E o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, ele diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu gosto ainda da versão que diz assim, que Deus age em todas as coisas em favor daqueles que o amam. Deus amava José. E por isso Deus conduzia a vida de José. Deus nos ama e Deus conduz a nossa vida. Nós precisamos nos submeter à ação de Deus. Nós precisamos reconhecer a missão que Deus tem para nós
e precisamos ser um instrumento de bênção nas mãos de Deus, para que possamos também abençoar outras vidas. Quando nós descobrimos a missão de Deus e descansamos na sua soberania, nós passamos a viver uma vida mais leve, uma vida mais prazerosa, por estarmos cumprindo o propósito para o qual Deus nos criou. Que Deus nos abençoe e nos conceda graça e sabedoria para viver de acordo com a sua vontade, em nome de Jesus.